E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para a sequência da nossa aula de gestão de projetos. Hoje, dando continuidade na vida de um projeto, né? Falamos da identificação das necessidades na aula passada. Agora vamos falar sobre como é que eu proponho soluções a partir de uma chamada de proposta, né? Bom, a gente tem dois pontos de vista aqui que a gente tem que analisar, né? Vocês têm que pensar assim, ó. Vocês aprendem gestão de projetos para quando vocês forem gerenciar os seus projetos ou para quando vocês forem serem contratados para gerenciar projetos de outras pessoas. Então, a proposta é essa. É assim, de que lado que eu vou estar? Ou eu vou estar do lado de quem está contratando alguém, ou eu vou estar do lado de quem será contratado. Beleza? Então a gente vai analisar essas duas perspectivas, tanto interno quanto externo. Primeira coisa, eu devo entrar em todas as chamadas de propostas? Imagina assim, ó, você fica monitorando algumas empresas e de repente apareceu uma chamada de proposta de projeto. Eu vou vorazmente para todas elas? Sim ou não? Tem que analisar isso. Como é que você quer se comportar em relação a isso? Vou esperar a motoca passar. Motoca do gás. Um outro item. Eu devo oferecer muitas chamadas de propostas externas, então, sendo de dentro da empresa. Para qualquer coisa, eu gero uma chamada de proposta e vou pipocando no mundo inteiro um monte de chamada de proposta para poder eu ter muitas empresas tentando resolver o meu problema. É uma análise que tem que ser feita. Isso geralmente gera um trabalho extra muito grande. O que a gente tem que analisar em cada caso? Entenderam a diferença? Do tipo, se você for externo, eu participo de todas as chamadas de propostas? Sim ou não? Se eu for interno, eu publico para tudo, faço chamada de proposta? É isso que a gente tem que analisar aqui agora. Alguns pontos importantes de chamada de propostas externas, que a gente tem que analisar. Primeira coisa, nessa chamada de proposta, imagina você como um consultor externo, né, e você recebeu a chamada de proposta. Uma das coisas que eu analiso é se eu tenho concorrentes mais fortes nessa chamada de proposta. Imagina, eu tenho 5 consultorias que vão disputar aquela chamada de proposta. Eu tenho que analisar se eu tenho concorrentes muito mais fortes ou mais fortes do que eu naquela chamada de proposta. Um outro ponto a ser analisado é qual que é o risco de fracasso do projeto, tanto técnico quanto financeiro, né? É bem do tipo, a pessoa às vezes faz uma chamada de proposta para resolver um problema que é muito complicado tecnicamente, certo? E assim, vale a pena ou não, faz parte do meu DNA resolver problemas assim ou não, né? O risco técnico é muito grande, né? E pode ter um risco financeiro também, né? Então, às vezes é uma situação de risco que o cliente está aportando um dinheiro muito grande e depois ele não vai ter esse dinheiro, enfim, e você desenvolve o projeto e não recebe sobre ele. Então, o risco financeiro do projeto em si, além de você receber, é da execução do projeto. Pode ser complicado, então tem que analisar isso. Um outro ponto importante é se a chamada de proposta está na minha vocação. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de educação. Se eu for participar de uma chamada de proposta, por exemplo, na área de mecânica de automóveis, não faz muito sentido para mim, não é a minha vocação, eu não saco nada de mecânica de automóveis. Mas eu sou gestor de projetos e eu faço qualquer projeto. Beleza, você faz qualquer projeto, mas não faz parte do seu DNA certas áreas. Então, com o passar do tempo, você acaba se especializando em certas áreas de gerenciamento de projetos. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um projeto na área da saúde. Beleza. A partir daí você começa a entender a área da saúde e você começa a caminhar mais fácil por ela. Agora sair da área da saúde, eu vou para uma área de, sei lá, aviação.
cara, é um outro universo. Então você vai tomar a pancada em coisas muito simples às vezes, se você for mudar de área muito rapidamente. Tem que ser um processo e você tem que caminhar. É mais fácil você caminhar para áreas de vocação do seu negócio. Um outro ponto bastante importante também. Participar daquela chamada de proposta ou fazer aquele projeto agrega valor ao meu portfólio, né? Faz bem para mim. Eu ganharia outros clientes colocando aquele cliente no meu portfólio? Às vezes sim, às vezes não, né? Depende, às vezes você tem... Imagina, eu vou fazer um projeto, vou participar de um projeto, sei lá, da Samarco, né? A Samarco hoje em dia não é bem vista, né? E você vai colocar no seu portfólio que você ajudou a Samarco a não pagar as pessoas, por exemplo, lá no acidente que teve. Enfim, então não sei se isso agrega valor ao seu portfólio, você tem que analisar isso para poder participar ou não de chamadas externas. Ok? Os valores de orçamento são plausíveis e realistas? Isso acontece em muitos casos quando a empresa quer ou que é muito rápido, né, ou que é muito barato. Sabe? E às vezes que é muito rápido e muito barato ao mesmo tempo. Então tem que analisar isso também, né? Se os valores que estão na chamada de proposta estão minimamente aceitáveis, ou para mais ou para menos, né? Recursos humanos, financeiros, materiais e técnicos são viáveis? Então você tem que analisar isso também. Às vezes eles querem desenvolver um projeto muito grande com pouca gente, com pouco dinheiro, ou é necessário ter uma série de materiais, mas aqueles materiais não estão compondo a chamada de proposta. Tem que analisar tudo isso, ok? De novo, chamadas de propostas externas é quando você está de fora da empresa e você recebe chamadas de propostas de projeto para você participar ou não delas, ok? Beleza. Agora é o contrário. Agora é quando você está interno. Então, pontos importantes de chamadas de proposta internas, né? Quando eu recebo uma proposta de solução, o que eu tenho que verificar? Então, você fez uma chamada de proposta e alguém te mandou uma proposta de solução, ok? Uma contrapartida da chamada de proposta, que é uma proposta de solução. O que você tem que verificar? Quais são os itens para aquela situação? Você, como dono do escritório de projetos ou como gestor daquele projeto, você tem que identificar quais são os itens que eu tenho que verificar. Um dos itens, por exemplo, aliás, não dá para definir qual item que vai ser, porque cada proposta de solução, ou cada chamada de proposta, na verdade, cada chamada de proposta vai ter uma série de critérios que você vai definir lá quando você construiu o seu documento, né? Basicamente, você vai usar os itens da chamada de proposta de forma criteriosa. Então, você tem que criar uma tabelinha com todos os itens que você criou lá na chamada de proposta e você vai tabular cada item com as respostas de cada proposta apresentada. Então, na tabelinha nossa do lado aí, ó, eu tenho a minha chamada de proposta número 1 de 2018, né? Eu tenho 3 itens que eu preciso que sejam cumpridos na proposta de solução. Sacaram que é ao contrário? Então, eu preciso... estou na empresa X e para poder realizar aquele projeto, a proposta de solução tem que contemplar pelo menos o item 1, 2 e 3. Certo? E para cada proposta que eu recebo, proposta A, proposta B e proposta C, eu vou tabulando se a proposta A atende ou não ao item 1, ao item 2, ao item 3, se a proposta B atende ao item 1, 2 e 3, e se a proposta C atende aos 3. Enfim, nesse caso, no nosso exemplo, a proposta C era a única que atendia aos 3 itens, né? Se os valores propostos na chamada de solução são realistas,
tanto para mais quanto para menos. Né? Não adianta você contratar uma coisa muito barata que eles não conseguem entregar, e nem contratar uma coisa muito cara que você vai estar gastando dinheiro à toa. Então, cara, tem que ter uma mediana interessante nessa análise. Vamos lá. Uma vez contratado, na próxima aula agora a gente vai entender como é que eu faço o contrato de serviço. Especificamente como é que eu produzo esse contrato. Então vamos entender a sequência. Lá na primeira parte a gente criou a necessidade, né? Na segunda parte a gente analisa as soluções propostas e na terceira parte a gente fecha o contrato. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.